Sejam todos bem-vindos ao podcast do Jaime.com.br. E eu, pela entonação da voz, pelo meu sorriso, você já sabe que hoje o entrevistado é alguém que mora no lado esquerdo do peito, Lili. Olha só. Olha, eu tenho uma admiração por ele. Eu gosto desse cara. Esse cara é fantástico. Acredito que não só você, mas muitas pessoas aqui no Alto Vale têm admiração por ele. Mas eu vou guardar pra mim o lançamento do nome. Ah, então manda. É o Valde Abreu, nosso entrevistado na noite de hoje. Lili, fala um pouco dele pra nós aí. Seja bem-vindo, Valde, meu colega aí de profissão, né? Que prazer, que honra te receber aqui e dividir aqui a mesa com o Jaime para saber um pouquinho mais da tua trajetória, da tua vida, do Valde Abreu em casa, se o cabelo fica muito revirado quando acorda, como é que é, se você usa aquela touquinha de cetim para acordar com os fios bonitos, tudo mais. Enfim, né? Foi já vendedor de picolé, trabalhou em rádio comunitária, enfim, tem uma história muito bacana, né? Há 12 anos Linda. faz parte aí do grupo GCD, né? E é um excelente comunicador, um cara que... Excelente profissional, um cara que a galera admira muito. Então, seja bem-vindo ao podcast do Jaime. Quem é o Valde Abreu? Lili, eu agradeço de coração você que está aqui. Esse é o podcast que você não pode perder. O mais bombado do Alto Vale. Quero pedir licença para tirar o fone de ouvido para falar, porque hoje é olho no olho. Hoje ele é o entrevistado. Nós vamos fazer um misturadão nessa noite junto com o Jaime Pasqualini e com a Liliane. Eu quero dizer para você que está aí... Com a Lili. Com a Lili. Não fala assim, parece que está brigando comigo, Liliane. Muito obrigado, Jaime, pelo convite, tá bom? Eu fiquei muito feliz. Um dia que eu recebi o convite, eu disse, não pode. É uma honra estar do lado desse cara que é um mestre. Fiquei com medo que tu não ia aceitar, rapaz. Esse cara é um mestre, apaixonado por rádio. Todos os dias ele manda o seu WhatsApp, ou ele grava também, ou ele liga. Não, tu não sabe qual é a música que eu peço. Eu toco hoje. Aquela dos Olhos Negros. Essa é uma delas, porque tem a Pão de Mel, né? Pão de Mel. Mas peraí, Olhos Negros é aquela dos olhos Exatamente. negros. Quando olho entre os olhos, sinto meu corpo palpita. Ai, porque ele foi cantor, Corpo e Alma e os atuais cantam essa música. Só porque ele foi cantor e baterista, agora, né? Não, vamos arrebentar. Porque quem tá com... Bom, vou dizer pra você que tá aqui, Jaime. Vou dizer pra você também, viu? Fica até o final que hoje vai render. Vai render muito, porque nós temos 2 comunicadores aqui, tanto a Lili como o Valde. Vamos passar algumas... 3, né, 3 comunicadores. 3. Vamos passar umas ideias pra quem tem o sonho de ser locutor aí. Vamos contar umas histórias de vida, né, Jaime? Obrigado de coração pelo convite. Como é que descobriram essa tua voz pro rádio? Pois Me conta essa. Como você se descobriu? Como foi a sua primeira vez? Olha, na verdade, eu vou falar um negócio que todo jogador de futebol fala. É Deus. E eu acredito nisso. Porque nada é por acaso. Eu nasci no Hospital Samária, dia 15 de junho de 1981, onde hoje eu trabalho bem perto ali. Então, a minha história foi muito próxima das pessoas. Quero dizer para você que eu comecei bem de novinho, já vendendo picolé, estudando no Regente Feijó em Londres, né, na parte da manhã, a parte da tarde, vendendo picolé, falando com as pessoas, falando do sabor do picolé, realmente, né, da vontade de deixar o filho feliz comprando picolé. Então, isso foi cativando demais. E depois dali, eu me tornei o cobrador de circular. Eu trabalhei... Eu vi a tua carteirinha. Eu tenho um crachá, né? Tem um crachazinho aí. Tu ainda guarda ele com carinho? Guardo com carinho, eu tinha cabelo. O ônibus era o 205, fazia Riachuelo a Rio do Sul, muita gente conheceu. E desde lá, então, me apaixonei por estar perto das pessoas. Ô, Valde, mas todo mundo diz que cobrador é cheio das namoradas. É bastante. Chegou assim, bastante. É porque, na verdade, ô Lili... Deu encontro das namoradas aí na Nunca linha? deu, Lili. Na verdade, o cobrador, aquela roupa social do cobrador, ela tem uma fragrância natural que solta. A mulherada vem. É uma essênciazinha. Pode parar. Que coisa. Eu tinha que escutar isso, né? E daí dizer para você que daí de cobrador de ônibus, falando com as pessoas, eu fiquei por 4 anos ali. E depois dali, em um certo momento, no ônibus, eu conheci um passageiro que era músico, que tocou inclusive nos Irmãos Cegos, que aqui antes do podcast ali ele comentou, era baterista. Falei, cara, você tem como me ensinar? Tal. Ele me passou umas manhas, irmão do Kainan, Vete, que mora lá. Vete, um querido baterista. Vete mora no Bela Aliança. E ele ainda mora aqui? Mora, eu trabalhando e ele me ensinando umas técnicas ali na batera. E eu saí de cobrador e fui tocar em bandas de baile. Então, toquei por volta de 4 anos também.
que aqui na região, Jaime, aqui nós tínhamos várias bandas de baile aqui. Depois do Missão Musical, 4 ou 5 bandas viviam daqui e tocavam na região do Alto Vale. As bandas do Sul hoje que vêm, vinham muito pouco. E quando vinham era show, inclusive no Ouro Verde, que eu estava lá com Terceira Dimensão. Na época. Também estava. Tava lá, cantando Vou pra Santa Catarina. E daí aqui no Alto Vale tinha 4 bandas, uma delas eu fiquei por tempo ali. Nós tocávamos nesse interior tudo aí. Vale Norte, Taió, Ituporanga, tocava os bailes. Mas quando você estava aí nessa lida de toque, era já samurai? Era o Samurai, capa de revista de Birama, que era capa especial, e também uma banda do Pizza, aqui do Fundo Canoas, que eu também toquei ali. Do Pizza. Então eu trabalhava final de semana nos bailes, nas noites, porque para quem trabalha na noite como garçom sabe que a noite ensina muito uma escola, você conhece muito bem as pessoas, e depois, e durante a semana como serralheiro com meu tio. Meu tio Olha falecido já, saudoso João Leite. Ele me ensinou muito também a ser a pessoa que sou. Aí, depois dali, eu trabalhei em várias empresas por pouco tempo e tal, mas a ligação com o público, com as pessoas... Vem desde sempre. me chamava, realmente. Aí, montamos um negócio familiar, eu e meu irmão e eu, uma mini fundição, por exemplo, que nós derretíamos o bronze e transformava em letreiros de túmulos, aqueles letreiros. Era a única empresa que fazia no Alto Vale. Eu e ele. Um trabalho duro, um trabalho intenso, realmente. Muita concentração como modelador, né, naquelas forminhas. E eu falo muito, né, Li? Somos locutores. Posso falar mais? Né? Mas, Pode, manda tá aí. em casa, homem. Daqui a Show. pouco eu vou começar a falar também. Trabalhando lá naquela fundição, com bota de borracha e luva, e suando naquele cadinho para derreter o bronze. Me passa um carro lá, um carro de som na frente da empresa, bem no fundo do terreno, dizendo... atenção, você que tem o sonho de ser locutor, venha fazer parte da rádio comunitária Lontras, que inaugurou o dia tal e tal. Eu disse pro meu irmão, eu vou lá me inscrever. Teu irmão, o que ele falou? Meu irmão falou, rapaz... Tu é doido? Tu é doido, mas tu é de coragem. Eu disse, eu vou agora. Eu fui todo sujo. Olha. Peguei a moto, que nós tínhamos uma motinha, e fui lá naquele local lá para me inscrever. A pessoa me recepcionou e disse, olha, nós temos aqui 2 processos, mas você quer ser locutor? Já me Pela desmereceu aparência? ali. Pela aparência. Falei, são 2 processos. Dia tal, um sábado, você vai estar aqui, vai ter uma pessoa do rádio que vai estar ouvindo as pessoas aqui, inscritas. Passou por essa fase. Nós vamos então para 1 hora ao vivo. Um piloto. Um piloto ao vivo. Beleza. Já foi pro fogo. Rapaz, eu peguei aquele monte de papel ali e tal, e comecei a ler lá as regrinhas e tal. E fui para casa e o banho de 5 minutos virou 30 minutos, porque aquele chuveirinho, eu me realizava naquele microfone. Né? E certo dia, no sábado, eu tive lá no local, cheguei lá, era meio-dia, e 1h30 começou então a audição, né, dos inscritos. Por incrível que pareça, um sábado de chuva, 33 candidatos. Veio de tudo. Ex-locutores de rádio, cantores de bar, tudo que você pode imaginar. E eu fiquei no carro esperando para ser chamado. E o segundo que veio, um grande amigo meu hoje, ele veio com uma camiseta, com uma cuia de chimarrão, e dizendo, mateando alguma coisa assim, sabe? E eu gravei que a voz dele era muito grave, e ele falava alto em meio aos inscritos. Ele dizia, eu vim do rádio. Roberto, o nome dele. Roberto Justino, abraço para ele. Ele disse, eu vim do rádio, trabalhei muito tempo e tal. Rapaz, eu fiquei meio intimidado com isso. Mas aí me chamaram. Quem foi o primeiro? Eu. Pode subir. Tu foi o primeiro inscrito? Cheguei meio-dia, né? Se inscrever, Puta porque merda. ele foi como ele estava. Fui por ordem de chegada, eu veio meio-dia. E eu fui lá para quebrar o gelo de vez e tirar o nervosismo de vez, que a gente fica muito pilhado, né, Lili? Escrevi tudo, escrevi abertura no programa, tal, Sim. escrevi. Já através da imaginação já bolei algumas ouvintes pedindo certa música, que imagina. E um final, tinha que ter começo, meio e fim. Um programa de começo, meio e fim, gravado. Não era só para responder alguma coisa? Não, como o aqui, primeiro não. era gravado lá. Olha Gravado. É um piloto, você vai pro estúdio e apresenta, como se fosse um Sim. programa. Como se fosse vai pro ar. apresentando, gravado. Daí depois eles passam a ouvir, né? Parte de dicção e realmente, assim, a leitura persuasiva e tal. E eu fui. E eu fui lá, a pessoa que estava ouvindo pediu para que eu virasse de costas e gravasse no microfone semelhante a esse e tal. Quando ele fizesse, ok. Como fez também o nosso querido Ricardo aqui, né, Ricardo? Que beleza, mano. Aí é o seguinte, ele disse, ok, eu comecei nervoso, trêmulo, mas confiante, acima de tudo. Sim. Confiança não pode faltar, em nenhum momento da vida. E eu gravei,
E no final, sabendo que o Roberto, meu amigo, era o segundo, eu disse, estou indo nessa, tarde sertaneja aqui da Lontras FM, a rádio comunitária que eu trabalhei, e eu espero voltar. Agora você fica com o Roberto e o programa Mateando. E ele veste a camisa. Usei o segundo de tabela, Jaime. Cacete. E fui para casa, confiante no aniversário. Minha família toda me acolhendo. Mas você foi bem? Foi bem, eu acho que vai dar certo. Passou uns dias, o telefone não toca. Fiquei desanimado com a situação. Certo momento, o presidente da associação comunitária, na época, mantenedora, me ligou, opa, você passou dos 33, 5. Entre os 5 você tá. Agora vai ser ao vivo em uma quarta-feira à noite. Aí, quarta-feira à noite, das 9 às 10, eu tava lá, fazia ao vivo, daí era ao vivo. Outra pessoa operando a mesa, né, Lili? Eu ia te perguntar se você já entrou operando a mesa, porque daí a técnica já é um pouquinho mais... Só falar. Mas aí a família pesou, porque agradeço todos os meus familiares de Lontras que bombaram no telefone, fazendo pedido. Algumas pessoas foi tipo a família de Zezé de Camargo e Luciano pedindo a música. Exatamente. Né? Alguns passaram por vários nomes. Antônio, José... Essa passagem aí que ele está falando aí, eu lembro do meu irmão. Um irmão meu também foi fazer um piloto na Mirador. Até hoje ele é dentista. Nunca deu certo. Não deu? Não deu certo. A família excomungou o desgraçado. Fez um teste lá na Mirador, voltou para casa, nunca foi chamado, virou dentista. Foi melhor para ele. E daí lá na rádio comunitária, eu assumi o programa da manhã, fiquei lá por 1 ano e 8 meses, das 8 da manhã ao meio-dia. E eu vou dizer para você, esse mesmo cara que está na Amanda aqui, é o mesmo lá que nasceu. É o mesmo jeito lá. Com a mesma simplicidade. Não, era o mesmo. Se estiver ouvindo lá e ouvir aqui, coisa que eu sofri bastante para me adaptar, porque imagina, né, a dimensão de uma rádio comercial, uma super abrangência, tem que ter um pouco mais de dinamismo, né? Mais objetivo, né? E rádio comunitária você tem tempo, né? E eu fiquei lá das 8 da manhã até meio-dia, atendendo toda a população, realmente se dedicando a cada dia, saindo de casa, escrevendo a abertura do programa, lendo a abertura. Bom dia, você está... Eu ia exatamente perguntar isso, porque muitas vezes eu escrevo o texto e daí chega na hora, me dá uma luz, eu falo totalmente diferente do que eu escrevi. Você realmente você seguia o que você escrevia, porque no começo, muito nervoso, eu seguia, mas era algo muito enlatado. Aí depois eu acabei improvisando, e esse improviso me apaixonei por ele. Ele vem com o tempo, né? Vem com o tempo, é aquela confiança. Aí trabalhei lá 1 ano e 8 meses, aproximadamente. Amei trabalhar na Rádio Lontras FM, foi realmente uma oportunidade que me deram, agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade. E aí, o salário, na época, talvez não era algo muito interessante para você se manter, a gente entende a situação da rádio comunitária, né? Mas era algo que te satisfazia? Muito, muito. A minha renda, 50% do que eu tinha com o negócio com meu irmão. E eu acabei deixando o negócio com meu irmão, ele ficou sozinho. Para seguir o teu sonho. Adoro meu irmão, ele prometeu que vai assistir, está assistindo aqui o podcast. E eu quero dizer que daí eu precisava fazer uma renda extra, Lili. Daí eu aceitei fazer uma locução de supermercado, locução de loja, como você já fez também. Feirão de automóvel. Olha só. E aí, de Rio do Sul, uma certa pessoa me conheceu, através de um empresário em Lontras, André Cordeiro, e essa pessoa se chama Jorge Gomes. Ele disse, olha, eu preciso de você aqui, para vender um chocolate aqui no Imperatriz e tal, vem em tal horas aqui. Eu fui ali, ele me explicou como funcionava. Eu lembro muito bem que ele falou, eu quero que você seja um showman. Fala com as pessoas, interage com as crianças e que venda chocolate. Se não vender, não vai rolar. Quer ganhar dinheiro, sim ou não? 10 dias antes da Páscoa e 10 dias antes do Natal. E eu tive ali, fiz o trabalho na Páscoa. É claro que de gatilho você já tenta conquistar as promotoras dos ovos de chocolate, porque elas se tornam amigas de você. Claro. E falam com propriedade realmente do que tem lá dentro do ovo, que é o brinquedo, a surpresa. Isso vai te dando argumentos e cancha. São os doces de pessoa, né? E aí é o seguinte, já vai no clima e vai vendendo a caixa de chocolate, e vai vendendo e prepara o carrinho. Vou contar no podcast. Prepara o carrinho de chocolate ali, de caixas de bombom, e diz, o que tem tá aqui, a promoção é X, que zerou. E coloca e ia empurrando pertinho dos caixas. Todo mundo limpava. Depois de uma meia hora, carregava mais um carrinho e era recorde de venda. E em certo momento, hoje,
eu fiquei sabendo também de que lá estava a família que hoje está à frente do grupo de comunicação difusora, que é o seu Humberto Wolff de Andrade, esteve lá ouvindo e depois de alguns dias ele conseguiu meu contato com o próprio Jorge e fez contato comigo e eu vim para Rio do Sul fazer parte aqui da Amanda. 12 anos que eu estou aqui. Esse ano completo 12 anos que eu estou aqui. Então, basicamente, o Jorge foi teu padrinho aí eu no começo de até tudo, hoje, né? quando eu abro o microfone e falo Jorge, eu falo meu padrinho. Mas sabe, ele falando em rádio comunitária, eu gostaria de lembrar uma coisa ali. Eu, quando estava na reitoria da universidade, eu percebi que havia necessidade de uma TV local. Sim, porque quando nós somos assistidos por uma TV de fora, né, alienígena, de Blumenau ou de Lages, eles replicam, eles publicam as matérias daquela região. Que a gente cria aqui, né? Eventualmente uma de Rio do Sul, não. Então era preciso uma TV local. Fui a Brasília buscar a TV educativa. Lá chegando, encontramos no Ministério das Comunicações um mapa das emissoras e já havia sido destinada a TV educativa para a Fundação Osni José Gonçalves. Aí eu até argumentei, não, mas ela não é educativa. Mas foi concedida, não tem como mudar. Mas se você quiser, nós podemos lhe conceder uma rádio educativa. Então eu fiz o requerimento e naquele momento nós trouxemos a rádio educativa para Rio do Sul. Aliás, rádio educativa. Está lá, nem sei qual é a Unidade FM, Unidade Isso, FM. isso. Uma curiosidade nisso tudo é que ela foi inaugurada, já deve fazer uns 15 anos, né? E eu nunca usei os microfones daquela rádio. Olha. Diferentemente da difusora, né? Que eu estou todo dia lá dedicando música pro meu povo. Mas só um parênteses nessa história de rádio ali. Ou seja, mas a Rádio FM Educativa, nós que conseguimos em 2003, lá em Brasília. E a TV Educativa que era para ser nossa. Interessante. Só uma curiosidade. Paixão pelo rádio já vem de longe. Vem de longe. Eu costumo dizer que quem toma dessa cachaça não sai nunca mais, porque rádio é uma cachaça, né? É verdade. A gente se apaixona todos os dias. Eu não tenho curso de jornalismo, não sei se o Valde tem. tenho Tudo também. que eu aprendi no dia a dia. E a gente aprende muito, inclusive com os ouvintes, né, Valde? O rádio eu vou falar para você. Graças, então, àquele alemão, que é o Heinrich Rudolf Hertz, em 1888, que teve a brilhante ideia de descobrir as ondas eletromagnéticas. E hoje a gente faz rádio. E também em 100 anos agora, né, Lili? 100 anos agora que nós temos rádios no Brasil. Diziam que ia acabar a TV ia acabar com a rádio. A cada 4 pesquisas, hein? Como dizer que o rock morreu. O rock não morreu. Existe espaço para todo mundo trabalhar nessa vida, para todo mundo ser feliz, seja sertanejo, seja o pop, seja o rock, seja o rádio, a TV, o podcast. O sol nasceu para todo mundo. Então, Saudação ao Roquete Pinto, em 1922, 7 de setembro, que colocou a Rádio do Brasil aqui no ar, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E graças a ele nós estamos aqui completando 100 anos de rádio. Coisa e a pesquisa linda. Cantar Ibope Mídia diz que, isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, a cada 4 pessoas no Brasil, 3 ouvem rádio. Você toma banho assistindo TV? Não, mas você toma banho ouvindo rádio. Não é? E como é que Você lava o carro assistindo 80 rádio, assistindo TV? Não, você vai lavar o carro ouvindo rádio. 80% das pessoas ouvem rádio aqui no Brasil, pode ter certeza, porque transforma a vida das pessoas. Para quem ouve rádio, realmente sabe disso. É a companhia de muita gente, né? Muda a vida das pessoas. Inclusive, tem pessoas que nos relatam que estão com dores e tudo mais, e problemas, e depressão, e acaba se tornando um fiel companheiro de quem está lá no A gente microfone. se torna meio que psicólogo, né? Muitas Isso. vezes. E as atividades estão acontecendo, são motoristas, são agricultores, são costureiras, que todo dia tem que mandar uma saudação para a costureira, que são milhares aí, e elas fazem parte da nossa vida. Porque você está dentro do estúdio, né? Certo momento, chovendo, ou sol e tal, e um microfone desse, entre 4 paredes, você tem que trabalhar com a imaginação para tentar descobrir o que a pessoa está fazendo. E, de repente, se você acerta, você ganha um fã. Né? Verdade. Você ganha um fã. Eu costumo dizer que se nós, como locutores, conseguirmos arrancar o sorriso de uma pessoa, o dia já está ganho. Verdade. Verdade, como a música, até as letras das músicas até então não são agradáveis, mas o que mexe é a melodia, o arranjo,
né? Realmente aquilo vai envolvendo da pessoa que, mesmo você não gostando, de repente você está batendo o pezinho e está cantando. Mas é Isso faz difícil parte. ter um radialista, um comunicador só num casamento, né, Valdir? É complicado, porque Ai, botar o ai. fone, não. Aí, A verdade é o que acontece. No lado profissional da vida, como locutor, você acaba tendo uma facilidade de falar com as pessoas, né? E isso deixa um pouco meio fragilizado em alguns momentos e você acaba também, às vezes, se entregando mais à profissão e deixando a desejar a pessoa que está ao seu lado e, de repente, quando você vê, já era, né? A muito pessoa comum. que casa com um locutor ou com uma locutora, ele tem que ser artista, mais artista do que o locutor. Ele tem e a que ter locutora. orgulho da pessoa e ter confiança, ele tem que sabe? caminhar junto, porque veja bem, eu estou aqui agora com o Jaime, apresentando o podcast do Jaime, meu marido está em casa com meu bebê de 2 anos, né, vai fazer 2 anos ainda, e ele é super compreensivo com isso. Eu acho que tem que ter um entendimento dos dois ali, né? É isso que o Jaime falou, e muitas vezes não vai para frente porque existe o quê? Existe dá aquele ciúminho, porque somos pessoas públicas, e aí você cumprimenta todo mundo, você abraça todo mundo, e se o cara não entende, você, como assim, né? Que você está abraçando e complicado. beijando todo mundo? Mas Tem desses perrengues também. Eu garanto a você que é o seguinte, eu estou solteiro, eu tenho quase 3 anos agora em junho, e se você que está assistindo estiver solteira, Valde Abreu. Valde Abreu, me chama lá Mas no direct. acabou com o baile. Depois ele tá dançando direto nos bailes, cantando. Isso é uma figura, um artista. Olha, não vale nada, mas, né, de repente... Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Não vale nada, mas é meu amigo, É. né? Não, mas tudo tem um porquê e tudo não adianta. O que é para ser, será e vem na sua mão. Não adianta Claro que pensar sim. dessa maneira. E eu vou dizer algo também, Lili. Mas tu teve, assim, namorada muito ciumenta? Namorada ciumenta. Namorada, mulher ciumenta? A minha esposa, a mãe dos meus filhos, não era ciumenta. Não era ciumenta. Mas eu já tive namorada ciumenta, já tive, sem dúvida alguma. Mas agora eu garanto para você que eu estou num momento muito bom. Estou bem tranquilo, estou fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, porque eu estou nos eventos e eu dou atenção para todas as pessoas, sem receio nenhum, porque eu sei que ninguém vai me cobrar. A partir do momento que eu encontrar alguém que me ame de verdade e que me faça realmente feliz e eu também o faça feliz, as coisas vão mudar. Mas eu tenho pena de deixar o meu lado tão bacana de ser um comunicador próximo das pessoas. Porque eu vou no supermercado, demoro muito, porque eu quero conversar, troco ideia, bato papo. Acontece, Nunca né? subiu pra cabeça o estrelato, né? Graças a Deus, eu acredito que não. Dizem que é de maneira natural que você muda. Mas eu fico me monitorando muito com isso. Eu conheço o Valde há um tempo, e desde que eu conheço ele, ele é assim. É. Esse cara... Eu vou falar Top. que às vezes eu tô... E o que deixa, Lili? Um comunicador assim, um pouco mais ligado com o que está acontecendo, porque você trabalha no estúdio de rádio, você não faz externa, você vai de segunda a segunda, sem muitos argumentos para você levar ao ar. Agora, fazer cobertura de evento, como a gente vem fazendo, há 10 anos que eu faço cobertura de evento. 10 anos. Dou 12 na Amanda, 10 fazendo. Festa de igreja, baile, show e tal. E eu vou lá e eu volto carregado com os bolsos de alôs. E durante a semana eu tenho muito material para diluir. Ou seja, eu vou fazer feliz as pessoas que estão vindo lá no interior, lá no trator, que está lá na olaria, colocando farelo lá no forno para aquecer. Ô, Isso Valde. é muito gostoso isso. É uma sabe? delícia, né? Mas já aconteceu de você chegar em algum lugar assim, ô Valde, faz voz de locutor aí pra mim. Já tem. E como é que tu reage com isso? Tem situações engraçadas também, não? Tem situações engraçadas. Eu vou dizer para você, Jaime, que a minha voz é uma voz normal, assim. Voz normal, assim, aquela voz impostada não tem, né? E a gente chega num lugar, às vezes, a pessoa fala, meu Deus, é a voz do alto-falante. Já aconteceu contigo, Lili? Já. Mas eu conheço, eu te conheço de algum lugar. Eu falo mais um pouquinho. Claro, né? Poxa, eu te ouço todo dia É a na voz do rádio. alto-falante, A voz do alto-falante, aham. Mas tem várias situações que nos pega de surpresa. Você sabe no dia a dia o que o rádio faz. A primeira coisa, improviso, né? Você tem que estar preparado para tudo. O comunicador tem que estar preparado. Não, hoje em dia mudou muito. Teve uma época atrás que o comunicador, você não sabia ler, não sabia operar máquina, nada, mas você tinha uma voz grave por natureza, genética de pai e mãe, um vozeirão, né? Locutor de rádio. Você é locutor de rádio. Bastava. Hoje mudou. Hoje não Hoje não mais. Hoje não você pode tem que mais ter só a o voz vozeirão. ajuda. Presença de espírito.
dicção, projeção e falar com o coração. E Você tem que ser meu. proativo, né? Improviso. Tem que pegar um comercial ali de uma água dessa aqui e dizer que Santa Rita é a melhor água do planeta Terra, porque essa aqui realmente é purificada e vai te fazer bem, vai hidratar seu corpo, e compra. E é barata. Tem que fazer isso. Tem que utilizar o improviso, entendeu? Tem que entrar na mente das pessoas. Porque o rádio nós temos ouvintes, mas não basta. Tem que ter anunciantes. Esse anunciante, ele vai cada dia mais investir no teu horário, no teu programa, quando ele perceber que a água vai sair da gôndola quando o locutor fala lá. Então é importante isso. Isso vai te manter... Porque não pensa, Lili, que a gente fica lá trabalhando lá porque a chefia acha a gente bonitinho ou careca brilhando e tal, não. Não, você tem que render. Se não render, o teu tempo é curto. Então, é uma empresa como qualquer outra. Claro. E a gente vende sonhos. Faturamento né? também. A gente não vende esta garrafa de água. A gente vende o sonho, né? Você não tem algo em mãos ali, então você trabalha a tua voz, a gente vende emoção. E a partir disso, você envolve lá o teu ouvinte e ele vai lá e compra o físico. E tem muitos Não é momentos isso? que... Pois não, Jaime, quer falar? Falo muito, né? Não, eu tenho uma curiosidade de saber quais são as regras para um locutor. Tu tens o teu horário de 1 hora, né, de ouvir música. O que tu pode falar, o que tu não pode falar no teu horário de... O que eu posso falar? No caso de uma rádio que eu trabalho, que é a Amanda, na rádio de entretenimento, a rádio de música, alegria, informação também, que nós temos repórteres que trazem, né? Mas é entreter as pessoas. Interação. E aí... Então, eu trabalho lá das 2, por exemplo, à tarde até as 5, são 3 horas. E no sábado de manhã, são 4 horas. E nas externas também. Então, naquele momento, a gente tem que respeitar o que o sistema operacional também tem ali, abastecido, que são os comerciais e as músicas. E entre os comerciais e as músicas, a gente dá aquela lapidada, entendeu? Dá aquela lapidadinha, porém, tudo no seu tempo para não acumular os breaks, os comerciais. Que é a caixa comercial. Caixa comercial. Né? Então, nós temos que monitorar, que se você tem tempo, você fica falando e mandando alô e vai. Agora, quando na quinta e na sexta, temos os caixas de breaks maiores, que é muito comum nas rádios, aí você tem que ser mais rápido. E até então fala em cima da própria vinheta que está indo chamando para o break, né? Tem que ser dinâmico, né? A gente tem que envolver a galera ali para ele não perder o interesse de estar ligado na rádio e no locutor, enfim, em todo, sempre né? antenado em tudo que está acontecendo. O comunicador de rádio não pode ser um cara expert em um assunto. Tem que ter um pouquinho de tudo, para nunca ficar na mão. Entendi. Você está lá, de repente, não adianta sair de casa pensando que vai acontecer tudo redondinho do jeito que você pensa. Vai ter uma surpresa. Né? De repente vai chegar um entrevistado, um político, você nem sabe o nome e muito menos o partido dele. Então tem que estar preparado. Quando ele pintou no estúdio, o que eu faço? Quem já foi no grupo, já foi lá? Apareceu lá, eu já procuro saber o nome, eu vou no Instagram e tal, e já dou no Google aqui. Esse cara pintou aqui no estúdio da Amanda, eu não estou cru. Às vezes não entra, ok, mas se entrar eu não estou cru. Eu não vou, entendeu? Tem que ser muito... É rápido. Então, aquelas 3 horas são rápidas. Tem dia que você não está tão bom assim. Aconteceu algo e tudo mais. Tá com dor, mas você tem que driblar com a tua emoção. Né? E o futuro? Meu futuro? O que tu pensa? O que vai fazer daqui para frente? Eu vou ser político. Vai ser político. Vou ser candidato. Já é meu convidado para entrar no meu partido e ser candidato a vice-prefeito, a falando prefeito, sério, vereador. Eu vou ser candidato. Pré-candidato ao quê? Isso eu vou estudar a minha condição e a condição que o partido me ofereça. Olha aí, ó. Olha aí, que revelação. Eu vou ser candidato. Eu espero que talvez demore muito tempo, porque inclusive a chefia, eu já falei a ele que eu vou ser candidato. Por quê? Enquanto eu servir a rádio, eu não tenho partido, né? Enquanto eu servir a rádio e enquanto a rádio entender que eu estou me servindo também à empresa, não há por que eu fazer política, né? Mas depois disso tudo, diante da situação de passar por esse alto vale todo e conhecer as pessoas, eu acredito que eu venho a somar muito na política, porque a política é coragem, é uma arte
É entrega também, né? Claro, não tem arte de fazer o bem, tudo depende da política. Tudo depende da política, mas até o presente momento eu faço rádio. Por quê, Jaime? Porque para você ser político precisa de partido. Partido vem de parte. Enquanto você faz rádio, você faz para todos. É verdade. Então não adianta utilizar lá daquele momento para querer agora. Então, é o que eu penso. A não ser que venha mudar a situação, mas o meu futuro hoje, como eu venho falando há muito tempo, é isso. Revelações aqui Eu moro no em podcast Londres, do moro em Jaime, Londres. Não, né? mas você sabe que o comunicador ele tem uma vantagem em relação a todos os outros candidatos. Porque ele está em contato com o público, ele fala a linguagem do público. E você leva essa vantagem. O problema é que alguns comunicadores, né, não são lá muito éticos. E com o Valdo eu tenho certeza que essa ética será preservada. Ele não é um homem de preço, é um homem de valor, né? Valor nas coisas, valor na humildade, no trabalho, na ética. Então, eu não tenho dúvida que tu vai ser um sucesso como candidato. A hora que tu resolver, né, se desprender da rádio, que você quer guardar esse lado ético, né? Sim. Ética como limite da tua liberdade, você vai ser um expoente na política do Alto Vale. Eu acho que o grande erro dos políticos aqui da região, principalmente, é não preparar os futuros, sabe? Eles se arvoram, se elegem e ninguém para substituí-lo. Eu acho que eu procuro cultivar essa qualidade, pelo menos construir essa minha qualidade, de cultivar novos valores. Quantos anos você tem Eu hoje, tenho Valdir? 40 anos. Então, 40 anos. cara novo, de visão diferente, né? Claro, e humilde, fala a língua. A política, eu ensino, na primeira aula de Direito, eu ensino para os alunos dele, que existe a política e a politicagem. Política, tu falou há pouco, política é a arte de fazer o bem comum, querer o melhor para as pessoas, né? E tudo tem um preço. O preço de pagar um salário enorme e não poder depois falir a empresa não é ser justo. Fazer política é uma coisa. E a politicagem é aquela, querer comprar voto, a corrupção. Então, quem se propõe a fazer política, talvez tenha um pouco de dificuldade no começo. Mas quando chegar lá, vai ser um expoente, vai ser uma referência, vai ser um estigma, né, para a sociedade, para alguém que fez a coisa certa. Porque sem política, você bem falou... É, a arte do Não bem se comum, e eu vou falar mais. Diante da situação que nós passamos em todo o Alto Vale, em vários momentos bons, momentos ruins, através da experiência de ser comunicador, você observou realmente a postura de alguns prefeitos e alguns legisladores. Isso nos dá exemplo de como agir no futuro. A gente sabe quem deixa a desejar, quem faz corrupção, quem trabalha sério. Isso traz um know-how muito bacana. Eu tenho certeza absoluta de que eu estou falando um futuro, né? A gente não sabe nem o dia de amanhã o que vai acontecer, mas se for... Mas é futuro. É futuro. E você tem que planejar a sua vida, né? Hoje, por exemplo, eu vou sair do rádio, vou sair do rádio. Onde é que eu vou me encaixar diante da situação? De tudo aquilo que eu passei? A não ser que eu monte um estúdio que nem o Ricardo montou aqui e vou ser concorrente do Ricardo, né? Uau! Ou sócio, né? Parceiro. Mas, assim, eu tenho certeza disso e eu gosto de política. Falo com todos os pré-candidatos, falo com todos os partidos. Jamais a gente pende para um lado de maneira alguma. Sabe? A gente toda a vida é imparcial. Jaime, a gente se encontra por aí, sabe disso. Verdade. Né? E sempre foi assim. Mas essa foi a melhor revelação de todos os podcasts que nós fizemos. Como comunicadores e trabalhando em rádio, a gente tem que ser imparcial, mas a gente tem que sim conversar com todo mundo e saber, né, da visão de cada um deles, né? Até porque, como você mesmo falou, o comunicador ele tem que estar antenado em tudo e a gente tem que estar ali, né, em busca sempre de novas histórias e de conhecer um pouquinho de cada coisa, né, Valdir? É verdade. E sem dúvida alguma, você representando uma cidade ou uma região, enfim, né, tendo a comunicação, fica tudo mais fácil. Com argumentos, você conquista realmente a grande maioria. E quem ganha é a tua região, entendeu? É a tua cidade. E dentro da comunicação, isso nos ensina muito, que é esse o caminho, é esse o atalho. Tá?
Isso nos deixa um pouco mais flexível para lidar com certas pessoas, para buscar o melhor para a tua cidade, Com para onde certeza. você mora. Mas, ó, eu quero convidar, então, o pessoal aí que está acompanhando o podcast do Jaime, né? Para acompanhar aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, www.podcastdojaime, esse cara fantástico E o aqui do Spotify lado. também, lá é Spotify áudio, também. né? Lá é Legal. áudio. Mas Maravilha. olha, eu tô muito faceiro, eu tava tão empolgado, mas eu acabei me entrando nessa conversa dele, conhecendo umas veias que eu não conhecia do Valde e fiquei muito alegre. Agora me diz uma coisa, Diz. filhos, Eu ia fazer a mesma pergunta. Eu tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos. Tenho um menino com 17 anos, o Cauã, que é muito comunicativo também. faz rádio também, quer Não fazer faz rádio? rádio, né? mas toca sanfona. É sanfoneiro, toca muito bem também. Muito dedicado, trabalha. Eu tenho uma menina chamada Thaís, que ela tem 6 anos. 6 anos. Tenho 2 filhos, amo meus filhos. E assim que posso, estou sempre com eles. E o guri se mostra interessado em ser comunicador? Ou... Até o presente momento, não. Não. Mas ele é bem ligado também com a parte digital, parte de mídias e tal. Ele é bem ligado com isso. Mas Esse é o Cauã. Ele toca sanfona, né? Toca Você sanfona. é Baterista. Baterista. Toca violão E cantor também? também, Toca o né? violão um pouquinho e... Então traz o violão pra ele lá, deixar ele tocar uma moda aí pra gente Ó, ver tá ali qual ele, é ó, a com a do... menina Ai, dele. que fofa. Tá aí. Tem um violão aqui no estúdio pro Valde? Não tem? Ai, que dó. A minha menina, Olha que rica. Que fofa. Aquele é o teu guri. É meu filho. É meu filho. Legal. Dizem que quando a gente é criança, a gente já expõe aí o que gosta de fazer, né? Você trazia essa veia da comunicação já desde criança? Quais eram as tuas brincadeiras de criança, assim, você lembra? Na O verdade... que ela tá cantando Fundo da Grota? Fundo da grota. Meu Deus, mas então vamos escutar. Fumaçado. Vamos lá. Quando eu estourar. Nunca consegui decorar essa letra. Eu também não. Mas assim, se tu for numa festa e não tocar esse som, não é festa, Esse é um hino, né? esse é o hino. Essa aí é a música que o Jaime mais dança nos bailes. É verdade. Essa aí é aquela dos olhos negros. Eu pulo no salão e minha baixinha vem comigo. Você fez uma pergunta. Isso. Você fez uma pergunta, então. Então eu vou falar de onde veio esse amor pela rádio, talvez, que a natureza me trouxe aí, né? Eu tinha exatamente 8 anos. A família do meu pai é do Bela Aliança. Família Abreu. Meu pai trabalhou no ônibus circular 27 anos, Jaime. Olha 27. só. 13 de cobrador e 14 na parte administrativa. Meu pai trabalhou ali. Família humilde. Quem vai no Bela Aliança, perto da estação rodoviária, do trem ferroviário, aliás, tem uma casinha azul do guarda-chave ali. Minha avó morou e criou todos os filhos. Meu pai dali. O pai trabalhou ali, meu pai. Viveu ali a vida inteira. E o lado do meu pai tem o lado mais, digamos que, artístico da coisa. E ele tinha um irmão, chamado Lúcio, o irmão. E ele faleceu faz muitos anos, com problema no pulmão, que tem meu pai, semelhante ao meu pai. E ele ficava na casa dele ali, com um microsystem, com 2 decks. Ele comprava fitas cassete, aquelas fitas virgem. Ele gravava, ele como locutor, e ele pegava as músicas da própria difusora e da Mirador, que ele coletava, que tinha algumas vinhetas que eu lembro, e ele adaptava, ele fazia o programa imaginário dele. E tu viu isso? Ele me chamava para lá do ladinho, senta aqui que eu vou fazer o programa das 2 às 3, eu vou te mostrar. E ele puxava Olha assim, só. ele respirava profundamente assim, aí ele falava, escuta que o tio vai fazer um horário aqui, ele falava assim, aqui agora. Aí ele puxava assim, respiração com dificuldade. Ele falava assim, agora vem aí Jean e Giovanni. Aí aquele barulhinho aparecia, né? Aquele barulhinho fazia tec da fita assim. Eu lembro que nem hoje. Olha só. E aquilo me marcou demais. E daí nos programas que ele fazia, Lili, ele fazia os comerciais também. Daí como tinha bastante criança ali, né? Daí ele pegava e pedia para uma criança chorar de vez em quando, apertava, daí falava, a criança está chorando, falta fralda, será? Na farmácia daqui? Olha, A criatividade. a criatividade dele é incrível, assim, E sabe? a tua inspiração foi ele, então. Ali no Bela Aliança, o banheiro é aquelas privadas, né? E você ia na privada, o meu tio adaptava aquela privada toda com jornais, com piadas. Ele falava, até naquele momento você tem que saber de cultura, ele falava.
Então, até naquele momento tem que aproveitar. Morreu novo? Faleceu com 55 anos. Bem novo. Qual era o nome dele? Lúcio. Lúcio Abreu. Lúcio Abreu. Lúcio de Abreu. Leucino de Abreu, o nome dele. O apelido era Lúcio, né? E a tua inspiração, então, foi teu tio. Hoje, se ele tivesse vivo, imagina, seria meu fanzaço, né? Junto do meu pai também, que faleceu Ele agora é faz um ano e seu meio. fã. Tenha certeza disso. Ele é seu fã. Ele não seria. Ele é o seu maior fã. E o meu pai também, né? Meu pai faleceu há um ano e meio. Tu sabe onde é que eu conheci o Valde, não? Não sei. Conta No aí. acampamento. Não foi, Valde? Foi acampamento. Tava Acampamento. cantando. Tá acampando. Campo em Brisa do Mar, em E ele, Itapema. e ele tava É, cantando lá? Não deu tempo, né? Não deu? Já ele estava lá, motorhome, mas ficou muito pouco tempo no motorhome. Que a vida dele era nas barracas com os povos falando. Sou fã de vocês, você sabe disso, Jaime. Eu conheci o Valde lá, uma simplicidade, mas eu não conseguia imaginar que aqueles caras, aquele vozeirão, as estrelas da rádio estão ali acampando comigo. Eu digo, meu Deus, mas eu tô me sentindo uma estrela aqui no meio É que desses as caras. pessoas, elas têm uma visão muito diferente do comunicador até conhecer, né? A gente entrevistou aqui, a minha primeira entrevista foi com o Jair, certo? Que a gente O Jair Guckert. O Jair Guckert. Ele, nossa, mas é você? Eu te ouço há tanto tempo. Meu Deus, eu não acredito que eu estou falando contigo. E isso, às vezes, nos deixa até envergonhado, né? Porque a gente não espera tanto. E em festas, né, Valde? Você passa por isso constantemente também, já passei. É gostoso, mas é diferente para a gente. Chegam, pede para tirar foto e tem todo um carinho. Quando a gente é abraçado, é tão gostoso, Muito né? bom, Saber, Mas de muito bom. todos saber os que o comunicadores, trabalho Muito é bom. reconhecido, né? de todos os Verdade. comunicadores que eu conheço, e olha, não são poucos, que eu comecei a advogar quando ele nasceu, há 41 anos atrás. O que mais eu me encontrei assim no cotidiano, nos bares, na rua, é o Valde. Né? O Edson, que eu conheço há muitos anos, desde que ele era locutor na difusora, em cima do salão paroquial, eu nunca vi o Edson tantas vezes quanto eu já vi o Valde. O Valde é do povo. É do povo. É do Valde é povo. da Isso me galera. deixa, É da galera. eu me sinto orgulhoso de conhecer o Valde, de participar, de ele me chamar para cumprimentar. Ele me chama lá no meio do salão lá. Ô, doutor Pasqualini, puta merda, eu quero me esconder lá. Ele me chama lá, e eu fico muito orgulhoso disso. A Qual gente foi faz teu um barulho, momento- a gente faz um barulho bem grande aí. Qual foi o teu momento mais emocionante quanto na rádio, na comunicação? A minha vida é o seguinte, viu, Lili? Eu sou muito emotivo, muitas das vezes eu tô lá... Isso é coisa de locutor, eu acho, né? Eu tô lá toco uma música antiga, eu lembro do meu tio, das músicas que ele soltava lá, eu viro pro lado e tal, pra não... Porque é ruim chorar no ar, é ruim, daqui a pouco você vai fazer um ao vivo, a voz tá meio Mas embargada. você já chorou no ar? Muitas vezes. Eu também, já chorei no ar. Tu muitas abre o vezes. microfone, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Já vamos Vambora, voltando. vida que segue, vambora, né? Mas o momento mais difícil da minha vida foi há um ano e meio atrás, quando perdi meu pai. Teu pai. Meu pai, porque daí... Rapaz, é a maior prova viva que tem um comunicador, é você sair do estúdio, 220 full time de alegria aí, e sair dali pro regional. Passar a noite inteira com ele, dando banho, saía dali, minha mãe entrava no hospital, eu ia pra rádio, apresentar uma blitz na Ford ou na Unidas e tal, e vender carro. Sempre pra cima e ligando, mãe, e aí, recuperou? Não, tal, sabe? Isso foi dias e dias. Te entendo perfeitamente. Passei por isso Bah, vão fazer bah, 3 meses agora. E muitas vezes eu entendo o que o Valde está falando, porque nessas 4, 5 horas que a gente está no estúdio, a gente está falando com muitas pessoas. E essas pessoas... Não querem saber dos teus problemas, Não é que né? não querem saber dos nossos problemas, mas é que a gente vem de sonhos, Claro. vem de alegrias, a gente está lá para passar algo bom. Inspiração. E como o Valdir mesmo falou, muitas vezes você não está num dia legal. Tá, Né? E quando você tem o teu pai numa cama de hospital e que você precisa passar para ele energia, e tem todo um público que também quer essa energia boa, você às vezes se sente assim com o direito tirado de estar triste. E isso acaba afetando, dói e desenvolve tantas coisas, né? Eu tava trabalhando e eu vou falar a verdade, eu transpareço muito o que é a realidade às vezes. Eu vou até um ponto, aí depois eu abro o jogo. Olha, o meu pai não tá bom e os ouvintes acabaram participando daquela dor. Compartilhei com todos. Foi. E foi indo até que meu pai acabou partindo. Aí meu pai, um fanzaço.
A gente fez um evento chamado Mega Show agora, ele não faltou nenhum. Ele estava lá na frente, sentadinho na cadeira, com a camiseta lá, feliz da vida. Orgulhoso. Orgulhoso. Eu pegava o ônibus circular, ele ia no motorista, cutucava lá, ô, teu nome é qual? Tá ouvindo, Amanda? Amanhã tem alô pra você. Ele pegava um papel, anotava com uma letra bonita. Querido. Na pastelaria, onde ele ia. Você sabia quem tá falando aí? Quem? Meu filho. É meu filho. Que legal. E eu nunca imaginei, eu não estava preparado para perder meu pai, jamais, e trabalhar no rádio no dia seguinte. É difícil. É o Beto, que inclusive me ajudou muito nessa luta com meu pai, assim, né, de saúde. Sim. Beto, a empresa lá, eu sou muito grato à empresa que eu trabalho, porque eles ajudaram muito, muito, assim, sabe? Quando eu não estava, que eu precisava sair, não, Valde, nunca me descontaram, nunca, nunca. Nunca me cobraram depois disso, sabe? Esse lado humano, né? Não, e aí ele falou, é o mínimo que a gente pode fazer. Aí meu pai faleceu, dia 1º de março, o Beto falou, vou te dar 5 dias de folga aí, porque eu te conheço, eu sei que não tá bom. Eu disse, Beto, eu quero só 2, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que meu pai era feliz. Se orgulhava, né, de você. Ouvindo o rádio. E eu voltei depois de 2 dias, chorando, lamentando, ouvindo até mesmo, talvez chorando comigo, mas a vida foi e foi indo. Hoje eu tenho minha mãe que mora comigo, né? Mora minha mãe e eu. Minha mãe e eu. Um beijo pra minha mãe aí. Beijo, dona Laide. Dona Laide, um beijo, dona Laide. É fãzaça também. Eu sou fã do seu filho, dona Laide. Dona Laide é uma figura, ela tá sempre ouvindo lá também. E mãe conhece quando você tá bem, quando não tá, né? Que legal. Mas tem momentos, assim, especiais da nossa vida. Sabe, Jaime? Eu vou contar mais um rapidinho, tá? Conte, Encerrou o tempo aí, Ricardo? Eu tenho mais um Eles minutinho. estão sinalizando, mas vão, tu tem hora. Tu tem todo o tempo que tu quiser. Daí encerrou? Todo o tempo que tu quiser, vai. Vambora. Fica aqui. Não desliga, meu. Fica aqui, o assunto tá bom demais. Chama todo mundo pra família, pro sofá e vamos girar aí. Rapaz, o irmão do meu pai é adotivo. Que minha avó adotou dois meninos. Um com 10 anos e um com 17. Manuel é o nome dele. E ele é adotivo e eu nunca mais tinha visto o Manuel. E de repente, eu fiquei sabendo que ele havia falecido. E eu no rádio, trabalhando, chegou meio-dia, eu vim pro meu horário. E a minha mãe falou, o Manuel está sendo velado ali no Santana, perto da igreja, da paróquia São José Tadeu. Eu disse, eu não vou lá, porque nunca procurei. Mas sabe aquilo que toca o coração da gente? Passei pela Fundação Estrela, fui sentido a Imperatriz, eu disse, eu estou um pouco adiantado, eu vou lá no velório do Manuel. Virei, fiz o contorno e voltei lá. Quando eu cheguei, algumas pessoas eu conhecia, pessoa muito humilde e tal. Fui próximo dele. E no que eu estava bem próximo, assim, veio uma senhora que morava com ele, na Barra do Trombudo, naquele condomínio lá, São Pedro, lá. Ela veio, ela falou, moço, você trabalha na rádio? Eu disse, sim, trabalho na rádio. Ela disse, meu Deus, o Manuel vivia com o rádio lá no condomínio dizendo, esse aqui é meu sobrinho. Poucas pessoas o acreditavam. Olha. Querido. Sabe quem está falando aqui? É meu sobrinho. Rapaz, eu olhei aquilo já e me disse, não dá, né? Valeu a pena Pô, voltar. rapaz, aquilo mexeu demais comigo. Pô, por que a gente não se visita quando está vivo? Por que não fala eu te amo quando você está vivo? Aliás, eu quero deixar uma pergunta aqui, Jaime, até para você, né? Você é pré-candidato a deputado estadual. Por que a gente não homenageia as pessoas com o nome de rua quando elas estão vivas? Para que elas recebam as palmas, para que elas recebam o carinho? Né? Eu acho tão... É legal, tá? Tudo bem, né? Nossa, agora... Meu pai, por exemplo, foi embora, o Duvalde também, né? Estão aí continuando a caminhada deles num lugar tão bonito. Mas eu sou a favor de mudar essa lei aí para a gente homenagear as pessoas em vida. Então, né? vou lhe dizer, o único espaço em Rio do Sul público, não é do poder público, mas é público, é o Encontro dos Rios. E ele leva o nome de Norberto Fram. Foi a única homenagem que ele recebeu em vida. O Norberto Fram recebeu da unidade quando era reitor. Hoje é Centro de Inovação Norberto Fram. E tem razão nisso. O que adianta homenagear? Daí tu homenageia os parentes, não é? Deem flores em vida. Nós homenageamos o seu Norberto Fram ali no Encontro dos Rios em vida. Então, se o poder público não pode, porque a lei proíbe, né? Mas os particulares, por que não nomeia lá o teu loteamento? Claro. Né? A rua que é do teu loteamento e assim por diante. Né? Para que a pessoa receba esse carinho, porque depois
né? Vai ficar quem? Vai ficar os filhos? Olha, eu os falei netos? esses dias com uma ouvinte de Atalanta, Sandra Amara Cachoeira, que também está lá sempre, e ela passou por um problema bem complicado. Ela teve que acabar tirando uma mama e tal, câncer, né? E eu visitei ela e ela me falou algo muito importante. Eu disse: ô Sandra, o que mudou na tua vida? Que ela se recuperou, né? Se recuperou. E eu fiz semana passada. E ela me falou algo que mexeu muito comigo também. Foi quando ela falou assim, Lili. E primeiro eu achei que eu ia morrer. E depois eu percebi o quanto as pessoas falavam nos meus olhos que me amavam. E aquela palavra "eu te amo" serviu de medicação para a minha recuperação. Então, tem muito momento na nossa vida que a gente não ouve isso, né? O "eu te amo", "eu te adoro", "vem cá, mãe" e tal. É o orgulho, é uma soberba que você tem que jogar na lata do lixo. Então, não esperar para a pessoa adoecer para você cuidar e tudo mais. Dizer o "eu te amo", né? Então, olha que bonito. Hoje Legal. ela é um exemplo para nós, a Sandra Amara. Muito legal. Bom, mas agora então nós vamos ter que convidá-lo para uma outra oportunidade, né, Pois Lili? é, a gente teria assunto aqui E aí, para virar a noite, né? É, eu quero presenteá-lo com uma camiseta, né, Val? Normalmente Surgiu a uma gente entrega camiseta e depois aqui. tem que devolver do programa para a gente presentear o próximo, né? é Mas não assim, conta é. para ninguém. Tá aqui a lembrança Obrigado. do Valde Abreu, Obrigado. do nosso podcast. Agradecer de coração essa pessoa amada por todos os rio-sulenses e pessoas do Alto Vale, por esse comunicador ético. Depois você faz uma foto, marca lá no Instagram, no Facebook. Vou fazer tudo isso. E tudo mais. Lili, as né? despedidas, então, o nosso Valde, um convidado. prazer imenso conversar contigo, né? A gente se conhece aí como profissionais que somos, né? E colegas aí de profissão, mas adorei conhecer um pouquinho mais do Valde Abreu. Verdade, né? verdade. Prazer enorme, me emocionei muito aqui com a tua história também, porque me identifico com algumas delas. E essa emoção é de coisa de comunicador, eu acho, porque eu acho que se eu começar a continuar falando aqui, eu vou começar a chorar junto com o Valde também. Vamos lá. E alegria, e é pra frente que se anda. E, enfim, parabéns aí por essa tua energia, por essa tua luz, e que tu continue a tua caminhada com muito, muito, muito sucesso. Agradeço muito você, Lili, porque eu também, como ouvinte, me inspirei bastante nessa Olha. voz suave, Obrigada. na dicção perfeita que tem, né? E, Jaime, agradeço mais uma vez pela oportunidade, tá? Você é um grande cara, eu admiro muito. O Jaime, quando eu perguntei para ele, Jaime, você foi candidato para o Rio do Sul várias vezes a prefeito? Fui. E vou mais quantas vezes For necessário. for necessário, porque eu só aprendo com isso. Foi uma resposta brilhante que eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Verdade. Tá bom, querido? Obrigado. E agora na política, maninho. Tá encerrando. Encerrando, né? Encerrando? Isso. Faça a diferença, Jaime. Faça a diferença. Tá bom? Obrigado, Valdo. Queridos, um abraço pra todo mundo. A gente se encontra na rua aí. Valeu! É isso, abraço. beijo. Beijo! Até mais.